Era levado pela vontade de esconder-me dos alemães. Parecia uma tortura. Depois, as pessoas conseguiram alcançar-me, e eu pude dormir o verdadeiro sono da morte, a extinção de nossa vida e o nascimento de uma outra. Percebe-se, portanto, que, para aquele que está verdadeiramente morto, o verdadeiro sono da morte não acontece no momento em que fecha os olhos e quando os que estão próximos constatam sua morte. Trata-se de um outro sono, de um sono do corpo espiritual. Observem, também, que as pessoas que chegavam para ajudá-lo eram, certamente, vivos do outro mundo. Mesmo a narrativa por parte do marinheiro que já nos contou como afundou com seu petroleiro. Tendo se encontrado em águas profundas com muitos de seus companheiros, começaram todos a andar. Depois, observaram, entre eles, a presença de um desconhecido, sem uniforme. E chegaram, desta forma, ao flanco de uma colina, a um jardim maravilhoso. Eu estava cansado, caía de sono e meus pés recusavam-se a carregar-me. O desconhecido propôs que repousássemos. Sentei-me ao chão, sobre a grama, e dormi imediatamente. Desta vez, as coisas acontecem bem mais simplesmente. De fato, eles vivem tudo isto como se estivessem em um segundo estado. Apenas ao despertar tem a grande surpresa. Os companheiros dormiram, como ele, e apenas ao reunirem suas recordações, e com a ajuda do desconhecido, um simples marinheiro que havia chegado além antes deles, conseguem admitir que haviam feito a grande passagem. Eis uma outra narrativa, agora de um piloto polonês abatido nos céus da França. Mesmo a surpresa por não mais sofrer, mesmo a surpresa por ver que havia escapado, milagrosamente, dos alemães que não o haviam visto, embora tivessem aprisionado seu copiloto. Mesmo a decepção por ver que os camponeses franceses, aos quais pedia ajuda, sequer respondiam-lhe. Estou atônito. Não sei onde estou. Peço, rezo, esqueço que não tenho religião. Peço ajuda e ela me é concedida. Alguém extremamente estranho, mas semelhante a nós, aproxima-se de mim. Diz-me para não me preocupar com a mudança, pois vai ser melhor para todos, e que eu vou ser feliz ali. Não entendo muito bem. Imagino que fui capturado. Em seguida, ele explica-me que não há prisão, nem prisioneiro, e volto a sentir-me livre. Ele conduz-me, então, e manda que eu durma. Toca meus olhos e eu imediatamente adormeço. Pierre Mominier também fala deste sono reparador. Espécie de gestação que precede o novo nascimento da alma. Mas nós estaremos presentes, velando por este sono com a ternura de uma mãe, de uma enfermeira vigilante, espreitando cada movimento anunciador do despertar, prontos a estender-lhe as mãos, a tranquilizá-lo, o espírito, a fazê-lo compreender que está cercado de amor, de bem-aventurança e de simpatia. Pouco a pouco, os olhos espirituais abrem-se para a luz. A primeira sensação após este despertar é a de um certo pesar pelo irreparável realizado, a morte. A alma recorda-se de tudo aquilo que ficou para trás, daqueles que ficaram sobre a terra, sem dar-se conta de que não separou-se deles. Mas logo encontra os bem-amados que esperam por ela e reconhece-os. Sente-se acolhida com uma alegria reconfortante. O ambiente de luz e de serenidade aquece, tranquiliza-a. A bondade de Deus permite que a lembrança de suas faltas, de seu pecado, não venha perturbá-la já em seu despertar. É pouco a pouco, progressivamente, que a alma culpada percebe a bagagem avariada que traz consigo. Imediatamente, para receber seu filho, o Pai envia até ele os mensageiros de seu amor. A alma, em seu novo corpo espiritual, desperta, portanto, em uma atmosfera desconhecida, onde todas as suas aspirações parecem se deleitar, como pulmões que, após terem respirado um ar carregado de miasmas, dilatam-se ao contato de uma brisa pura e viva. É um alívio, uma sensação do intenso contentamento, intraduzível,
que dura segundo a vontade de Deus. A alma, tendo experimentado neste momento uma alegria infinita e incomparável, conservará um intenso desejo de retorno a tal sensação, que poderíamos chamar de possessão da alma, sedenta de amor, que um único Deus pode saciar. Não nos esquecemos nunca desta primeira sensação de felicidade do céu, que é uma graça do amor divino, pois esta lembrança é o mais poderoso estimulante a ajudar-nos em nossa evolução, indispensável para que retomemos a esta voluptuosidade do espírito, se é que tais palavras podem ser associadas. A força do amor. Sim, é o mesmo mecanismo, por assim dizer, é a mesma pedagogia divina que encontramos operando na vida de tantos místicos. Deus faz sentir a doçura de sua presença, a qualidade, totalmente à parte, da felicidade de seu amor. Depois, retira-se, desaparece, cala-se, esconde-se. E então vem a dor, ainda maior face à fantástica felicidade anterior. E a alma fica disposta a tudo para reencontrar esta felicidade, disposta a passar por todas as provações, a sofrer todos os tormentos, a aceitar todas as renúncias. E esta dor tão lancinante, este desejo tão ardente, que tão bem expressou São Simeão, o novo teólogo, único místico das igrejas do Oriente, talvez, a deixar-nos entrever os segredos de seu coração. Deixem-me sozinho, fechado em minha cela. Deixem-me sozinho com o único amigo do homem, com Deus. Afastem-se, afastem-se, permitam-me morrer sozinho perante a face de Deus que me criou. Que ninguém bata à minha porta ou fale. Que nenhum de meus parentes ou amigos me visite. Que ninguém desvie, à força, meu pensamento da contemplação do Senhor, tão bom e tão belo. Que ninguém me traga comida ou bebida, pois para mim basta morrer perante a face de meu Deus, do Deus misericordioso que desceu à terra para chamar os pecadores e conduzi-los à vida eterna. Não quero mais ver a luz deste mundo, nem o próprio sol, nem nada do que se encontra aqui embaixo. Deixem-me soluçar, chorando pelos dias e noites que perdi olhando este mundo, o sol e esta lúgubre luz sensível que não ilumina a alma. Nesta luz, cega, eu vivi, alegrando-me e deixando-me seduzir, sem sequer pensar que havia uma outra luz, luz de toda a vida. Ele dignou-se tornar-se visível para mim, infeliz, e depois escondeu-se. Permitam-me, pois, fechar-me em minha cela e até cavar um buraco na terra para nele me esconder. Eu viverei aí, inteiramente fora do mundo, contemplando meu imortal Senhor e meu Criador. Esta pedagogia divina é necessária, mesmo no além, pois, como já sugerimos várias vezes, mesmo após nossa morte teremos ainda muito a progredir. Ora, o que eu descobri aos poucos, e que agora admito, mesmo que não me agrade, é que eu seria preciso, neste esquema de conjunto, sempre válido, considerar mais atentamente a pequena purificação necessária. Ela durará, com certeza, bem mais que o previsto. É o que o ensinamento católico tradicional deixava-nos perceber com a doutrina do purgatório, embora, de fato, nos detalhes, a realidade não corresponda às representações populares tradicionais. Nós não seremos projetados em Deus simplesmente porque ainda não o poderíamos suportar. A maioria de nós ainda não está preparada para a morte. Para poder viver a vida de Deus, é preciso ter aprendido a amar com Ele. Eu já havia compreendido isto através da teologia dos padres gregos dos primeiros séculos, dos místicos do Ocidente e de toda a tradição das igrejas ortodoxas. Mas simplesmente esperava que, por ocasião de nossa morte, como nos contos, quando o feitiço perde seu poder, acordaríamos transformados, purificados, e que o Cristo só precisaria, com uma varinha de condão, realizar a última transfiguração. A evolução espiritual continua no além. Agora entendo melhor que esta visão das coisas é impossível, pois a transformação necessária é puramente interior. Deus, apesar de todo o seu amor,
não pode realizar esta transformação para nós sem nós, em nosso lugar. Ele pode ser uma espécie de dinamismo interior, e aí está toda a verdadeira teologia da redenção, mas ainda é preciso, creio eu, que deixemos desabrochar centímetros nós este dinamismo interno e que nos transformemos a partir de nosso íntimo. A grande lei que se desprende de todos estes testemunhos vindos do além, é a do respeito absoluto à nossa liberdade. A consequência deste respeito absoluto é que a nossa evolução e sua rapidez de realização, etapa por etapa, de mundo para mundo, dependerão da boa vontade de cada um. Todos afirmam isto. Pierre Monnier. A vida eterna é dividida em várias etapas, mas depende apenas de nós prolongá-las ou queimar algumas. Vocês sabem que nós avançamos, segundo nossas decisões voluntárias, no caminho que conduz a Deus, como ocorre na Terra. Evoluímos por nosso livre esforço e aperfeiçoamo-nos, às vezes consideravelmente. Aquilo que vocês veem à sua volta é a representação do que acontece nas regiões celestes. Uma evolução, sim, uma evolução que se acentua mais ou menos rapidamente segundo nossa vontade porque desejamos obedecer a Deus, em um amor que, do mesmo modo, espiritualiza-se e aperfeiçoa-se. Albert Pauchard insiste em outro aspecto, também muito importante. Pauchard era um genebrês, 1878 a 1934, de origem protestante, que se interessou pelo espiritismo ainda em sua infância. Foi membro da Sociedade de Estudos Psíquicos de Genebra, depois, tornou-se seu bibliotecário e, por fim, seu presidente. Manteve estreitas relações de amizade com Leon Denis e, em 1911, estudou ocultismo, por um ano, com o célebre Papus, doutor em Calce. Não foi a sua mulher que transmitiu suas mensagens por escrita automática, mas a um pequeno grupo de amigos, na Holanda. Embora seus escritos não tenham, para mim, o mesmo valor espiritual daqueles de Pierre Monnier, de Roland e de Jouvenel, de Paquis ou de Miss Mortley, embora sejam, às vezes, um tanto desconcertantes, constituem um testemunho importante, na minha opinião. Albert Pauchard insiste, particularmente, no mecanismo interno desta evolução. Permanecemos na etapa da espera enquanto estamos interessados. Só trocamos de plano, de nível ou de esfera, quando começamos a ficar cansados do plano em que nos encontramos. Mas então, ao trocarmos de plano, nosso corpo passa para um novo estado, sempre em harmonia com o novo mundo que alcançamos. O espírito abandona um mundo quando dele se desliga. É o interesse que sentimos por um determinado mundo que nos faz conservar o instrumento, o corpo, que pode servir a este referido mundo. Encontramos a mesma mensagem em Mary-Louise Morton. Trata-se de mais um dentre os inúmeros textos de grande interesse. Mary-Louise vivia em Nova York. Havia perdido seu irmão e seu noivo, e não sentia mais o gosto de viver. Nestas condições um tanto excepcionais, foi atraída pela escrita automática. De 1940 a 1956 recebeu mensagens, principalmente de seus dois entes queridos falecidos. Mary-Louise é, geralmente, classificada no grupo dos mensageiros anglo-saxões. Mas, na realidade, era francesa e recebia diretamente suas mensagens em francês. Eis, portanto, sobre o nosso assunto, o que ela nos transmitiu. Ajudar alguém a desenvolver a si mesmo. É a lei do progresso. No além, significa ir em direção daqueles a quem cremos poder auxiliar, intelectual ou espiritualmente, encarnados ou desencarnados, se tivermos um pouco mais de visão que eles. Alguns aprendem rapidamente e outros são mais lentos. Quando se tem o espírito receptivo, aprende-se logo. Mas não podemos, neste plano totalmente subjetivo, apressar o desenvolvimento mental de um ser, da mesma forma como não podemos, na Terra,
Abrir o botão de uma flor para que a mesma desabroche mais rapidamente. Como vemos, pode-se ajudar na evolução de alguém, mas não se pode forçá-lo. Pode-se ajudá-lo em seu interior. Este é o papel do Cristo e da comunhão dos santos, como já tentei mostrar em meu primeiro livro. Pode-se ajudar do exterior através da palavra e do exemplo. Mas, de qualquer forma, o processo envolve nossa liberdade. E isto é, ao mesmo tempo, perfeitamente lógico e um tanto terrível. Nós conhecemos tão bem nossa fraqueza que temos sempre a tentação de acreditar em varinhas de condão. Os teólogos cristãos sempre foram tentados a interpretar desta forma os sacramentos. É o que chamavam de objetividade dos sacramentos, em oposição às disposições interiores do sujeito, ditas subjetivas. Melhor dizendo, se você não se sente bastante forte para subir pela escada, Deus coloca os elevadores, os sacramentos, à sua disposição. Você deveria, naturalmente, pensar nesta possibilidade, dar-se ao trabalho de entrar no elevador e apertar o botão. Mas, a partir daí a subida estava garantida. Sempre combati esta concepção dos sacramentos. E tudo que descobri, ao ler estes testemunhos, não me levou, de forma alguma, a rever os princípios de minha teologia. Ao contrário, fez-me permanecer fiel a ela, até o fim, e dela extrair todas as consequências. Isto explica o valor e o papel do chamamento à perfeição, existente além das exigências da boa moral comum. Mesmo que eu não faça o mal, mesmo que faça um pouco o bem, enquanto eu me satisfizer com pequenas alegrias secundárias, permanecerei prisioneiro. Naturalmente, não se deve querer ir muito rápido, mais rápido do que poderíamos evoluir interiormente. Tal foi sempre, de certa forma, a tentação das igrejas ao quererem, por constrangimentos internos, apressar a conversão e a evolução íntimas. Isto não faz qualquer sentido. É impossível. Entretanto, o grande princípio lançado por Santa Catarina de Siena soará sempre como um apelo urgente. Tanto se manca de lui quanto se reserviamo di noi. Deus fez-nos falta, precisamos dele, somos privados dele, na medida em que ficamos presos a nós mesmos. Ou seja, não há mal nenhum em assistir um bom jogo de futebol, em ir a um concerto, e, talvez, até precisemos mesmo disto. Mas enquanto preferimos assistir ao jogo ou ao concerto a mergulhar na contemplação de Deus, não podemos sonhar em ser aspirados em Deus. Deus não nos pode impor sua companhia. Poderíamos, aliás, traduzi-lo de outra forma, pois todos sabem que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro: enquanto você preferir fazer uma boa refeição, deixando seu próximo na miséria, não estará totalmente amadurecido para dividir plenamente a vida de Deus. Roland de Jouvenel, o místico, muitas vezes um tanto estonteante em suas formulações, evoca todas estas etapas que nos serão necessárias como novas vidas no além. Os olhos nus não podem olhar o som de frente. São necessárias miríades de vidas para chegar-se à contemplação da luz divina. Construa sua vida interior por etapas. Isto não chega a ser necessariamente desesperador. É preciso entendê-lo num sentido positivo. São Paulo diz que, refletindo a glória do Senhor, nós somos transfigurados de glória em glória. E Coríntios 3:18. São Gregório de Nissa, no século IV, já dizia que iremos de começo em começo, por começos que não terão fim. Em cada um destes planos, dizia ele, seremos preenchidos por Deus. É o próprio excesso do dom que aumentará nossa capacidade de Deus e nos tomará prontos para a etapa seguinte. Quando compreendemos bem isto, simplesmente torna-se evidente que avançaremos em velocidades bem diversas. Nesta terra, neste primeiro nível, encontramo-nos todos misturados, embora já nos encontremos em níveis espirituais bastante diferentes. O que, para os melhores,
representa uma das principais causas de sofrimento. Mas, no além, cada um atingirá, com rapidez, o nível correspondente ao grau de espiritualidade que tiver pessoalmente alcançado. Perceberemos, então, que as diferenças existentes entre cada indivíduo podem ser enormes. Alguns dispararão como balas de canhão, retomando a expressão do cura d'Ars a quem foi perguntado como se deveria chegar a Deus. Outros arrastar-se-ão como caracóis. Estas explicações eram necessárias para que se compreendesse a extrema diversidade dos testemunhos que nos chegaram do além. Vejamos, agora, os testemunhos. 5. Os primeiros passos no além. 1. Os mensageiros do invisível. Começamos citando mensagens relativamente incontestáveis, gravações ao vivo de vozes do além. Comunicações seguras, mais curtas. Revolução capital para aqueles que necessitavam de provas. Continuamos com narrativas daqueles que haviam feito a ida e volta. Evidentemente, não tiveram tempo de se instalar no país do além-morte. Portanto, não puderam descrevê-lo. Mas eles fizeram, de qualquer forma, a parte essencial da viagem. E a convergência de seus testemunhos é totalmente convincente. Depois, tentando progredir rumo ao desconhecido, encontramos o testemunho de pessoas completamente mortas, como no início de nossa pesquisa. Mas foram testemunhos transmitidos por intermediários, portanto, um pouco indiretos. Ainda assim, a convergência dos testemunhos dava-lhes uma forte verossimilhança, um índice de probabilidade muito elevado. Tentemos, agora, ir ainda mais longe. Nós só teremos como material as afirmações de mortos, verdadeiramente mortos, transmitidas quase sempre, indiretamente pelos médiuns, através de escrita automática ou pela prancheta. Mas nestes casos, e pela primeira vez, com uma dificuldade adicional bem conhecida por aqueles que mergulharam nesta vasta literatura, não encontraremos mais a formidável unanimidade que nos havia sustentado até agora. Ao contrário, os próprios mensageiros sabem disto. Eles são os primeiros a advertir-nos e a colocar-nos em guarda. Reconheçamos até que, neste aspecto, ainda há unanimidade. Sim, eles sabem que outros mensageiros, alguns antes deles, e outros depois, transmitiram-nos narrativas bastante diferentes das suas. Mas sobretudo, não devemos crer nelas. Os outros eram iniciantes, mal posicionados para julgar o conjunto da situação. Representavam casos isolados, um tanto atrasados. Enquanto que a mensagem que temos em mãos é absolutamente segura, pois seu autor está mais bem posicionado que os demais. Julguem vocês mesmos. E a cada vez, o autor nos deve apresentar suas credenciais que, infelizmente, não podemos verificar, podemos acreditar ou recusar, apenas, da mesma forma que o conteúdo da mensagem. É o caso de Georges Moranier, não confundi-lo com Georges Monminier, o jovem oficial francês morto durante a Primeira Guerra Mundial. Com quase 29 anos, matou-se, em 13 de setembro, com um tiro de pistola. Ele havia estudado física até o nível de doutorado, e pretendia prestar os exames finais. Porém, paralelamente realizava uma pesquisa filosófica e espiritual. Após uma estada na Índia, de onde retomou muito decepcionado, começou a dedicar-se ao yoga real, de forma imprudente, sem qualquer controle, sem conhecimentos suficientes. Caiu em depressão, deixou de lado seus alunos da Faculdade de Ciências, abandonou suas pesquisas. Numa triste manhã, trancou-se em seu quarto, deitou-se em sua cama e atirou em si mesmo. A senhora Jeanne Moranier conta como, progressivamente, através de diversos sinais e certos encontros, começou a comunicar-se com seu filho pela escrita automática. Georges Moranier explica-nos que está, atualmente, na quinta esfera. Mas, para melhor situá-lo,
É preciso saber que, para ele, há ao todo 7 esferas, excluindo a Terra. A sétima esfera estaria reservada àqueles que se consagraram a Deus e que, portanto, não sou eu que o diz, permaneceram solteiros. Georges sabe que só chegará à sexta esfera. Está, então, na penúltima delas. Se levarmos em conta que, na quinta, ele goza diretamente dos ensinamentos fornecidos por guias provenientes da sexta esfera, é ele quem o diz, não está nada mal. Georges não é o único a encontrar-se em sua esfera. Nela encontrou familiares e fez novos amigos que, evidentemente, comungam de suas convicções, que nos são, inclusive, transmitidas, sempre por intermédio da Sra. Mohannier, volume I. Obtivemos, assim, as revelações de um antigo padre da Diocese de Paris, de um antigo pastor protestante, de um antigo monge, prior de seu convento, sem contar as de 2 arquitetos, de uma médica, de um antigo professor. Todos eles dizem, com convicção: é preciso que vocês acreditem em nós, pois dizemos o que é. Não há mais qualquer razão para que nossas explicações sejam alteradas por nossas próprias interpretações. E todas as nossas explicações coincidem pelo simples fato de serem, todas elas, a verdade. É o pastor quem fala. Para Pierre Mounier, as coisas são claras. Ele é instruído diretamente pelos anjos, não se poderia querer mais. Querida mamãe, por que você prestaria tanta atenção às minhas palavras, se eu não fosse o mensageiro de Deus, soldado do exército celeste, instruído por estes espíritos que estão a serviço de Deus, em prol dos homens? Epístola aos Hebreus, capítulo 1,14, aos quais chamo de anjos. Os diálogos com o anjo nem sempre, aliás, é preciso estar morto para ter direito às mensagens dos anjos. A Bíblia conta-nos como eles intervêm, com frequência, em nossas vidas, ou pelo menos nas dos santos. Recentemente, aconteceu uma história semelhante, absolutamente extraordinária. A narração encontra-se hoje traduzida em todas as línguas. Tudo se passou durante a Segunda Guerra, em 1943 a 1944, em Budapeste, na Hungria. 3 moças, 2 judias e uma católica, tinham o hábito de se encontrar em uma pequena casa, durante o fim de semana, para tratar de seus problemas pessoais. Achando que tais encontros não eram profundos o suficiente, a Ana, uma das judias, propôs às 2 outras que cada uma, para o fim de semana seguinte, fizesse um levantamento, escrito, de sua vida interior e de suas dificuldades. Então cada uma leria seu texto para as demais, como ponto de partida para uma discussão mais séria. Alguns dias mais tarde, Gita, a católica, leu seu texto para as 2 outras moças. Ana estava decepcionada com o trabalho de sua amiga Gita, muito superficial, e quis, então, falar-lhe a respeito. De repente, com os olhos arregalados, tem uma espécie de visão. Uma força arranca o papel das mãos de Gita e rasga-o em pedaços, que são jogados a seus pés, em sinal de desaprovação. Ana sente crescer em si uma tensão, e depois impaciência e cólera de grandezas desconhecidas. Ela só tem tempo de alertar suas amigas, dizendo: cuidado! Não sou mais eu quem fala. A força dirige-se severamente a Gita, por intermédio da voz de Ana. Você vai acabar perdendo o hábito de lazer perguntas inúteis. Cuidado! Em breve, ser-lhe-á pedida uma prestação de contas. Isto aconteceu a 25 de junho de 1943. A partir deste dia, todas as sextas-feiras, às 3 horas da tarde, salvo raras exceções devidas às circunstâncias, tais encontros continuaram a acontecer. Inicialmente as palavras eram dirigidas apenas a Gita, depois, a Lili, a outra judia, a Josep, marido de Ana, que unira-se ao grupo, e, finalmente,
a todos em conjunto. O fato durou até a sexta-feira, 24 de novembro de 1944. No total, 88 encontros. Os mensageiros, que falavam através de Ana, manifestaram-se como sendo os diferentes anjos de cada um dos membros do grupo. Fizeram com que se batizassem, afirmando claramente a divindade do Cristo e a visão de sua ressurreição, embora os textos, sempre de grande beleza, nem sempre correspondam às fórmulas teológicas habituais. Mas neles está, apesar de tudo, o essencial da fé cristã, parece-me. Logo os anjos preparariam todo o grupo para enfrentar as perseguições nazistas. Os 3 judeus, Giuseppe, Anne e Lili, morreriam ao serem deportados. Nenhum deles recorreu ao fato de ser batizado para escapar do massacre. Haviam sido preparados pelos anjos para o martírio. Anne e Lili deixaram-se capturar, voluntariamente, no último momento, para terem certeza de que Gita, a católica, sobreviveria para transmitir ao mundo o testemunho de sua extraordinária aventura. Os textos são difíceis, de fulgurante beleza. Houve ali um verdadeiro acontecimento, mais que uma experiência. Gita Malasses, que ainda vive, na França, publicou inicialmente os textos e os documentos. Em seguida, 2 volumes de comentários que nos ajudam a penetrar neste mistério. Ana possuía, certamente, dons mediúnicos. Mas não é mais necessário, agora, possuir tais dons para receber as mensagens dos anjos. Como já vimos, a equipe de transcomunicação de Luxemburgo capta a voz, muito metálica, de uma entidade que diz jamais ter vivido na Terra e que se autodenomina o técnico. Isto não o impede, contudo, de conhecer bem São Paulo, como já pudemos constatar. Em Darmstadt, uma equipe recebe, também ao vivo, ou seja, através do alto-falante de um aparelho de rádio, a voz de uma entidade, diferente daquela do técnico. A voz do técnico é entrecortada e aguda, a outra é cavernosa e lenta, comparável à que ouvimos em alguns filmes de terror. Ela se auto-identifica pelo estranho nome de ABX Juno. Quando perguntaram, quem é você? Ela respondeu, vocês só poderão compreender quem sou com o passar do tempo da Terra. Quando perguntaram, o que significa ABX Juno? Ela explicou, o A é de Alcen ou Alceralb, fora de seus limites terrestres, o B é de biológico, e o X é de experiência. Compreendam como sendo uma experiência vinda do exterior e que se insere em sua forma de vida biológica. Juno é meu nome, podem me chamar assim. Em 27 de julho de 1987, ele dizia para tranquilizar-nos. A ABX auxilia a comunicação entre 2 formas de vida diferentes, não procura os pontos fracos do homem, e muito menos procura explorá-los. Também não interferimos diretamente no curso de suas vidas. Isto deve ficar bem claro para vocês todos. Seguem-se outras mensagens que são apelos a uma vida espiritual. Então, anjo extraterrestre. Um extraterrestre viveria nos mesmos níveis de matéria que nós, no mesmo plano da criação, mas a ABX dá, para as diferentes famílias que formam o grupo de Darmstadt, notícias a respeito de seus familiares falecidos. Em uma mesma fita gravada, no mesmo instante, entre 2 frases de ABX Juno, pode-se ouvir, simultaneamente, as vozes, bem mais normais, mais humanas, de alguns destes mortos que comentam o que lhe acaba de dizer. Pude verificar isto, pessoalmente, em Darmstadt. Entretanto, o estilo do técnico, bem como o de ABX Juno, é bem diferente daquele dos anjos dos diálogos. Mas nenhum dos 2 define-se como anjo, enquanto que, nos diálogos de Gita Malasses, os anjos assim se auto-intitulam. Nós somos anjos. Ou seriam eles extraterrestres, mas de civilizações que estão mais facilmente em contato com nossos mortos que nós mesmos? Seriam, talvez,
extraterrestres já falecidos que atingiram estas zonas onde progressivamente acontecem as reuniões, não somente de todas as raças da Terra e de todas as religiões, mas também de povos dos diferentes mundos habitados. Vê-se bem, de qualquer forma, a diversidade de origens das mensagens recebidas. E enfrentamos logo um enorme problema. É preciso reconhecer, quando queremos saber, através deles, um pouco mais sobre nosso futuro próximo. Estes mensageiros nem sempre estão de acordo, uns com os outros, em pontos bem precisos. Será mesmo impossível avançar ainda um pouco mais, além do ponto ao qual já chegamos, com alguma segurança? Não creio. Mas é preciso tentar colocar um pouco de ordem em todos estes testemunhos, descobrir suas verdadeiras origens, que nem sempre correspondem ao que eles dizem, aprender a distinguir os diferentes planos dos quais eles emanam, tentar, pouco a pouco, reconstituir o conjunto, muitas vezes apenas parcialmente percebido por cada um deles. Esta é, relembro, uma das razões desta obra. Direi, inicialmente, que um grande número de falecidos confessa simplesmente, honestamente, sua ignorância, ou os limites de seus conhecimentos. Assim, por exemplo, como acontecia com os que se correspondiam, do além, com Maria Louise Morton. Você quer saber como a existência tem prosseguimento aqui em nosso plano? A este respeito só sabemos o que podemos ver. Mas, como chegamos há pouco tempo, ainda temos o espírito muito ligado às coisas da terra. Cada um de nós só diz o que pode ver. Estamos todos limitados por nós mesmos. Chegamos ao além com nossos preconceitos, nossos hábitos mentais e nossa falta de visão. Estes, ao menos, reconhecem que são ainda recém-chegados, iniciantes. Vejamos agora o que confessa, ouso dizer, o antigo pastor protestante que nos dizia que tanto ele quanto seus companheiros nos ensinavam a verdade. Insisto nesta enorme afirmação, não há mais qualquer razão para que nossas afirmações sejam alteradas por nossas próprias interpretações. Pois bem, o mesmo pastor, no decorrer da mensagem que nos foi transmitida pela senhora Mohanier, confessa mais humildemente: nós ainda temos muitos mistérios a esclarecer. Isto nos será dado a conhecer quando chegar o momento. Temos, à nossa frente, muito tempo para pensar a respeito, para trocarmos, entre nós, nossas impressões e nossas próprias reflexões. Agora o problema está colocado de forma bem diferente. Alguns tentarão resolver a questão de outra forma. Dirão que em todas as mensagens até agora recebidas por médiuns, pela prancheta, ou por escrita automática, a consciência do receptor interfere necessariamente, em maior ou menor grau. 40 a 60% delas viria, sempre, do receptor, e não do mensageiro. Com as gravações das vozes dos falecidos, evitar-se esta fonte, sempre possível, de deformação das mensagens. O risco estaria limitado a falhas de nossa audição. O argumento vale, é verdade, ao menos parcialmente. Há, de fato, certas mensagens sobre as quais terminamos por nos perguntar se não são, pelo menos em grande parte, fruto de projeção inconsciente. Pierre Mominier ou Roland de Jovinel reconhecem que sua mãe, às vezes, intervém involuntariamente na mensagem. Mas acrescentam que conseguem sempre recuperar esta diferença, e que o essencial do pensamento não é nunca alterado. Maria Louise Morton conta que sentia passar por sua mão como que uma leve corrente enquanto transcrevia fielmente o que lhe era comunicado. Esta corrente era interrompida quando, mesmo que involuntariamente, ela estava prestes a introduzir no texto suas próprias palavras. Da mesma forma, as deformações da mensagem são certamente reduzidas quando são verdadeiros poemas. Eu penso, por exemplo, no famoso caso de Peixien Surf. Suas mensagens foram recebidas pela senhora Pearilei Norikuhan,
A partir de 1913, em Saint Louis, nos Estados Unidos, por intermédio do Ouija, sistema de copo emborcado que desloca-se de letra para letra, porém mais aperfeiçoado, sendo o copo substituído por uma peça montada sobre rodinhas. No início do século XX, Peixe surf, nos Estados Unidos, expressava-se, por meio deste pequeno instrumento, em inglês do século XVIII. Estudos rigorosos de seu vocabulário revelaram um conhecimento excepcional dos usos e costumes da vida inglesa daquela época, além de conhecimentos sobre a fauna e a flora do norte da Inglaterra, nas fronteiras da Escócia. Os textos de Peixe surf são cheios de vida e de humor. Mas, às vezes, também surgem poemas inteiros cheios de nostalgia ou carregados de rara violência. Ah, Deus! Eu bebi até a última gota e lancei a taça sobre ti. Também não podemos admitir uma grande margem de erro de transmissão no caso do brasileiro, praticamente inculto, que transmitia poemas de quase todos os grandes poetas de língua portuguesa já falecidos, da Europa, da África, da Ásia e da América. Esta coletânea de obras póstumas continua sendo um best-seller continuamente reeditado. A margem de deformação era também muito reduzida no diálogo com o anjo, sobretudo na segunda parte dos encontros, quando o pequeno grupo já havia deixado a casa de Budaligete, indo para o centro da capital, devido à ocupação da Hungria pelos alemães. A partir de então, o preparo para a aceitação do martírio torna-se mais urgente e as mensagens são transmitidas em forma ritmada e rimada, pois a cadência dos versos marca muito mais profundamente até o subconsciente e alimenta o melhor. Aliás, a prova, ao mesmo tempo dos erros possíveis mas também de seus limites, pode ser encontrada nos últimos encontros, quando uma amiga de Lili vem unir-se ao grupo. Terminado o encontro, ela diz a Ana: desde o início, eu ouvi interiormente tudo o que estava sendo dito e as palavras escritas correspondiam perfeitamente à mensagem, menos uma. Ela citou a palavra e Ana respondeu-lhe: foi você quem ouviu corretamente. Eu me enganei. O célebre caso das mensagens em mosaico, ou mensagens fragmentadas, é um outro exemplo. Frederico Myers e as mensagens fragmentadas. Frederico Myers, 1843 a 1901, era um humanista conhecido por seus ensaios sobre a poesia da antiguidade. Era também um homem interessado por todas as últimas descobertas científicas. Foi um dos membros cofundadores da Sociedade de Pesquisa Psíquica de Londres, particularmente conhecido pelo rigor extremo dos controles que exigia no estudo dos fenômenos psíquicos. Pouco após sua morte, foi publicada sua principal obra, de sua vida terrestre, A Personalidade do Homem e sua sobrevivência após a morte do corpo. Depois de morto, iniciou uma obra ainda mais importante. Com outros falecidos, como ele, membros do mesmo Instituto Londrino, passou a transmitir a diversas pessoas que viviam na Terra, mas em lugares por vezes bem distantes uns dos outros, mensagens fragmentadas, trechos de mensagens sem qualquer sentido, se tomados isoladamente, cujo encadeamento só surgia após serem agrupados segundo um código preciso, sistema de Claringhouse. Tudo isto, evidentemente, um pouco como no caso das obras póstumas de F. Liszt e outros compositores, ditadas à Sra. Brown, com o objetivo de provar, tanto quanto possível, aos homens de boa vontade, que todos nós sobrevivemos após nossa morte. No início, nenhuma descrição do além aparecia nas referidas mensagens. Com espírito científico, portanto metódico, F. Myers ganhou tempo. Somente após ter passado mais de 20 anos no além, pelo menos no tempo aqui da Terra, ele começou a descrever-nos sistematicamente os novos mundos. A esse respeito, a maior parte de suas mensagens chegou através de um único receptor, uma jovem irlandesa de Cork, Geraldine Cummins.
A moça não era reconhecidamente médium. Embora filha de professor, não havia feito qualquer curso superior. Mas era autora de 2 peças teatrais já encenadas em Dublin. Ela procedia de forma bastante estranha. Sentada à mesa, cobria os olhos com a mão esquerda e entrava, logo, em uma espécie de sonolência. Sua mão direita, pousada sobre a folha de papel, punha-se, então, a escrever em velocidade inacreditável, sem separar as palavras, sem pontuação. Desta forma, podia produzir até 2.000 palavras em um pouco mais de 1 hora, enquanto que, para escrever um simples artigo de 800 palavras, ela precisava de 7 a 8 horas. Alguém encarregava-se de retirar de sua frente a página escrita e de colocar uma nova folha em branco sobre a mesa, repousando novamente seu braço sobre o papel, como se faz com o braço de um toque-a-discos. Ela escreveu, assim, de 1924 a 1931, o equivalente a um volume de tamanho médio. Mas se tomarmos toda a obra póstuma de Maiers, teremos 2.000 páginas, transmitidas durante cerca de 30 anos. Alguns trechos não são, aliás, de sua autoria, sempre no desejo de encontrar novos sistemas para provar a realidade da sobrevivência pessoal. Ele inseria, com frequência, em seus textos, longas citações latinas ou gregas, de obras antigas pouco conhecidas. Tudo foi publicado, com estudos e comentários, em cerca de 3.000 páginas. Uma regra geral não pode, contudo, ser aplicada a todas estas mensagens. Algumas podem ser, em sua totalidade, obra de seu transcritor, seja por fraude mais ou menos consciente, seja por ilusão de total boa-fé. Outras podem apresentar garantias de autenticidade e fidelidade quase que absolutas. Não podemos, portanto, minimizar sistematicamente o valor das mensagens obtidas pelos antigos métodos, Ouija, médiums, escrita automática, em relação àquelas que recebemos hoje por intermédio de aparelhos. Se há contradição entre as diversas mensagens, não podemos sistematicamente dar mais crédito às vozes gravadas. Cada caso deve ser estudado especificamente. Da mesma forma, não podemos confiar cegamente em uma mensagem só porque foi recebida ao vivo do além. Mesmo que a transmissão em si esteja fora de questão, permanece o problema da qualidade do mensageiro. A ciência metapsíquica vai tornar-se experimental. Roland de Jovinel já havia anunciado, aliás, que um dia este tipo de comunicação tomar-se-ia possível. Mas também falou de seus limites, que não estão ligados ao processo empregado, mas aos níveis do além que assim podem ser atingidos, qualquer que seja o meio empregado. O ocultismo e a ciência metapsíquica tomar-se-ão uma ciência experimental baseada no real. Uma mesa que se ergue é resultado de um fenômeno de ondas. Conversas mediúnicas são contatos com espíritos ainda próximos da Terra. Aí ocorre o fenômeno de interpenetração de um plano em outro, mas esta zona é incomensuravelmente distante do reino. Estas incursões de um plano em outro tomar-se-ão, então, de tal forma familiares quanto a aviação tornou-se corrente. Entretanto, não é porque construíram asas para si próprios que os homens se tomaram anjos, nem porque atingiram grandes altitudes que se aproximaram de Deus. Vocês conseguirão se comunicar com o invisível, mas este invisível está tão longe da divindade quanto vocês estão de uma estrela. Estes reservatórios de espíritos, vizinhos do universo onde vocês vivem, atingiram um grau superior ao de vocês, mas estão apenas no primeiro dos degraus que conduzem ao 7º céu. Haverá um dia em que, cientificamente, este mundo estará em relação com o de vocês. Os estudos dirigidos a este plano não podem ser, de forma alguma, uma profanação do divino, pois os raios celestes não penetram mais nestas regiões do que na de vocês. Os seres que aí circulam têm apenas um sentido a mais que vocês, o sexto.
Chegará um dia em que vocês captarão as vibrações deste plano, como já captaram a eletricidade, e elas serão perceptíveis a todos. Mas Deus nem sempre está presente aí. A experiência mística ou espiritual é outra coisa. Esta mensagem data de 3 de novembro de 1949. Ela anuncia e tem por objetivo, portanto, a situação atual. 2. A cartografia dos países de além-morte. Não estou pensando, aqui, em mundos paralelos, em mundos mais ou menos semelhantes ao nosso, onde vivem, provavelmente, seres convocados a realizar a mesma evolução que nós. Os grandes mensageiros, nos quais confio, dizem-nos que estes mundos existem e que chegará o dia em que, no além, todos os seres pensantes e capazes de amar encontrar-se-ão em planos superiores. Não, o que me interessa aqui é saber quantos mundos deveremos atravessar, quantas etapas deveremos ultrapassar, antes de atingirmos a união completa com Deus. Os diferentes níveis do além. Muitos distinguem 7 planos, níveis ou esferas, todos os termos são sinônimos, aqui. Desta forma, Georges Mohannier diz que cada um deles comporta, por sua vez, 7 patamares. Mas, cuidado, a Terra é, em seu sistema, o plano 0, e, ao final do percurso, nem todos atingem o 7º. Há uma bifurcação após o 5º, o 6º ou o 7º, sendo que este último plano está reservado aos santos, aos missionários, aos monges, aos grandes fundadores de religiões ou grandes iniciados, a todos aqueles que se consagraram a Deus e que, segundo Georges Mohannier, renunciaram, consequentemente, a fundar uma família ou a perpetuar a espécie. Perguntamo-nos, então, onde situa-se Maomé, que estava longe de ser considerado solteiro, com suas 18 mulheres, e que lugar está reservado aos padres ortodoxos, casados e, no entanto, dedicados ao serviço de Deus, bem como tantos bispos da Igreja primitiva, que durou tantos séculos, a começar por São Pedro. Acrescentemos que, estando a primeira esfera de seu sistema cheia de criminosos, muitos de nós conseguirão, eu espero, escapar desta referida esfera e, quem sabe, também da segunda, cheia de pessoas carnais e muito ligadas à terra. É verdade que Roland de Jouvenel, pelo menos por 2 vezes, evoca os 7 céus e explicar à sua mãe que é preciso, primeiramente, ultrapassar 7 zonas de evoluções interiores. Mas parece que estas 7 zonas não se encontram no interior do primeiro céu, mas que precisamos ultrapassá-las para atingi-lo, o que altera tudo. Ele fala, aliás, mais de símbolo que de cartografia propriamente dita, e não temos certeza de que devamos entender estes 7 céus de forma mais rigorosa do que quando falamos do 7º céu para expressar a felicidade perfeita. Outros reforçam esta vaga ideia dos 7 céus ao se referirem à descrição dada sobre o além por Frederico Myers. Já vimos as condições extraordinárias em que este último transmitiu-nos tais observações. É verdade que ele, assim como Georges Mohannier, distingue 7 planos. Mas os 7 não coincidem. Para Myers, o nível 1 corresponde ao instante da morte. O nível 2 corresponde a um estado de transição, nele situando-se a projeção do filme de nossa vida. O nível 3, que chama de região da ilusão, é o do mundo existente após a morte. E portanto, de fato, este nível que corresponderia, para F. Myers, à primeira esfera citada por Mohannier. Corresponderia, mas não corresponde pois que, como já vimos, a primeira esfera é um mundo verdadeiramente infernal destinado aos criminosos. E isto não acontece com o nível 3 de Myers. Se acrescentarmos que F. Myers parece desconhecer o duplo terminal citado por Mohannier, que se abre em 2 esferas paralelas, vemos que os 2 sistemas de representação nada têm em comum, a não ser a referência ao número 7. Não creio que possamos,
por enquanto, elaborar, com alguma certeza, uma cartografia detalhada do além. É preciso admitir, como nos velhos mapas de outrora, a existência de vastas zonas em branco. Mas, sem ir muito longe, nem no tempo nem no espaço, também a cartografia de nosso cérebro ainda encontra-se um tanto indefinida. Portanto, paciência. Onde situam-se esses mundos, esses níveis? Mais uma dificuldade. Vamos tentar mostrar aquilo que parece certo, mencionando, apenas por alto, as probabilidades. Um outro espaço-tempo. Em tais mundos, o espaço certamente não é mais o mesmo. A isto se deve o embaraço presente nas respostas. Trata-se, antes de mais nada, de níveis de consciência. Quanto a isto, a unanimidade. Cada um destes níveis corresponde a um nível espiritual, a certo grau de evolução interior. Na Terra, vivemos todos em um mesmo mundo, submetidos às mesmas leis da gravidade, às mesmas condições físicas, qualquer que seja o nosso nível espiritual pessoal. Ao contrário, nos mundos que existem após a morte, cada um atinge, rapidamente, o nível correspondente ao que ele é. A cada nível de evolução da consciência corresponde um mundo onde a matéria, o tempo, o espaço, o próprio corpo, encontram-se em harmonia com este nível espiritual. Do ponto de vista físico, todos descrevem estes diferentes estados da matéria em termos de vibrações. Já em nosso nível, o da Terra, tudo é um turbilhonamento de forças. Os físicos dizem-nos, agora, que é errado imaginar as partículas como pequenos grãos de poeira. Somos feitos de ondas. Todos os mensageiros do além, quaisquer que sejam suas preocupações dominantes, qualquer que seja o nível que declaram ter atingido, utilizam esta linguagem, seja ela literalmente exata ou apenas corresponda à melhor imagem possível para nossos conhecimentos atuais. Eles dizem que estes diferentes mundos correspondem às velocidades de vibrações específicas, comparáveis às diferentes ondas de rádio que emitimos e captamos. Da mesma forma que as ondas de rádio podem se misturar sem que haja interferência, estes mundos podem se interpenetrar sem jamais se encontrar. Por este motivo, a maioria dos mensageiros afirma que estes mundos encontram-se entre nós. Ou ainda, ao mesmo tempo em nossa Terra, através de nosso globo terrestre e em torno dele. Outros, é verdade, afirmam que estes diferentes mundos correspondem aos diferentes planetas de nosso sistema solar. Se nós não detectamos qualquer vida neles é porque em cada um destes planetas encontram-se formas de vida e de civilização que nos são invisíveis, indetectáveis. Confesso não estar em condição de fazer a distinção entre estas diversas opiniões, pelo menos por enquanto, e talvez ainda por muito tempo. Eu teria tendência a insistir no fato de tratar-se verdadeiramente de um outro espaço. Mas não sei se tem sentido querer situar estes diferentes mundos em relação ao nosso. O mundo é a resultante de nossa consciência. Em compensação, é preciso insistir a respeito desta harmonia entre o que somos, o nível espiritual que atingimos, e o mundo que nos cerca, começando por nosso próprio corpo. Trata-se de uma lei universal, de imenso alcance, cujos efeitos são encontrados em todos os níveis. O poder criador do pensamento, pensamento no sentido amplo, de sentimentos, desejos, temores, do qual dispomos, muitas vezes sem saber. Este poder fantástico torna-se evidente tão logo deixamos este mundo terrestre, pela morte ou por simples desincorporação provisória. A projeção do corpo glorioso para fora de seu corpo de carne, cada um pode constatar, então, por si próprio, a evidência do poder criador do pensamento. Não podemos medi-lo durante esta vida terrestre porque, neste primeiro nível, tal poder é exercido coletivamente. Ele é resultante do pensamento do conjunto da humanidade que determina o estado físico atual do mundo e o nível de vibração,
alcançado pela matéria que forma este mundo, começando por nosso corpo de carne. A harmonia entre o nível espiritual de consciência e o mundo no qual vivemos não provém de uma intervenção de Deus que nos colocaria num mundo que melhor conviesse ao estágio de nosso desenvolvimento espiritual. Da mesma forma, nosso nível espiritual não nos colocaria automaticamente no